seus 3 amigos. Daniel era um homem de oração, era um homem que tinha comunhão com o Senhor, e por isso ele não se desesperava em várias situações que houve a Israel no período em que Daniel se encontrava. Mas essa palavra, ela nos fortifica a nós vermos a realidade que nós vivemos hoje. Aqui, Nabucodonosor, ele, rei de Babilônia, representando o pecado, representando um reino mau, e aqui sitiou Jerusalém, sitiou o povo de Deus, por conta que todas as vezes que Israel, que Jerusalém se afastava de Deus, o Senhor os entregava na mão de algum reino. E Nabucodonosor, ele foi um dos reinos que muito ele alcançou vitória sobre Israel, por conta que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, todas as vezes que nós saímos do foco, o inimigo ele se aproveita. E Nabucodonosor ele achava essa brecha no meio de Israel, achava essa brecha no meio de Jerusalém. E nós, como servos de Deus, nós como um povo de Deus, como uma linhagem real, não podemos deixar essas brechas para que o inimigo venha a destruir as nossas vidas e nossos familiares, né? Então, os verdadeiros missionários de Deus, eles sempre estiveram mais firmes com Deus. Vimos que todos os homens de Deus tiveram vitórias porque se apegaram mais a Deus. Então, nessa noite, eu não sei qual a tua luta, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, qual a batalha que você está, nesse momento, batalhando. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que tem sido com Israel, o mesmo Deus que tem levantado homens dentro de Israel, mesmo Israel estando em pecado, mesmo Israel estando afastado dele, o Senhor sempre levanta homens para mostrar para você que há uma solução, que há uma vitória, que não importa quanto se levante contra a tua vida, não importa aquilo que tem te preocupado, mas quando verdadeiramente nós mergulhamos a estar orando, a estar buscando ao Senhor, nós alcançamos, porque assim como Deus, ele foi com esses homens, assim é Deus conosco, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem, o filho do homem pode mentir para a sua vida, o homem pode se arrepender do que ele te prometeu, mas o Senhor, assim como ele tem um propósito, teve propósito na vida de Daniel, assim é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Deus tem propósito para a tua vida, jovem. Assim como Daniel, assim como esses 3 amigos, eles tinham de não se contaminar. Assim é as nossas vidas, assim é a nossa comunhão com o Senhor. Mas nessa noite, eu quero declarar aqui algumas situações que esse texto nos fortalece, desses 3 missionários de Deus. O primeiro é que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo veio para destruir. Mas nós temos um Deus que veio para dar vida e vida em abundância. Um Deus que nos faz ter vida verdadeira, vida com alegria. Não é aquela vida só alegria de aparência. Muitas vezes vivemos quando nós não conhecemos o Senhor, vivemos essa vida de ilusões. Era uma vida no qual muitas vezes a gente se dedicava, passava a noite curtindo, e no outro dia, em vez de vidas com alegria, nós estávamos mortos.
mortos espiritualmente, mortos fisicamente, porque a alegria verdadeira, vida verdadeira, somente Jesus Cristo, somente Jesus. Mas esses meninos de Deus, né, esses meninos, eles nos deram um exemplo. Mesmo o inimigo, em primeiro lugar, eu quero dizer que o inimigo não queria qualquer um. O inimigo não escolhe qualquer um. O inimigo pediu para o servo do rei escolher homens com qualidade. O inimigo de nossas vidas é dessa forma. O inimigo de nossas vidas, ele não quer se aproveitar de um derrotado. Ele não quer se aproveitar de um que não tem intelectualidade. Ele não quer se aproveitar de um que já está lá na calçada através do alcoolismo. Ele não quer se aproveitar de um que já está lá. O inimigo de nossas vidas, ele busca a homem sábio. O rei não mandou ele escolher qualquer um. Ele disse assim: leva homens da família real. E você está aqui nessa noite porque você foi escolhido família real de Deus. Você é família de Deus. Então o inimigo, ele não está se preocupando com quem já está derrotado. Ele quer saber dos sábios. Jovem, nessa noite, você está aqui porque você é sábio. Missionário de Deus, você está aqui porque você é sábio. E é desses que o inimigo quis se aproveitar. É desse que o rei pediu para que levasse. O rei não pediu para levar qualquer um lá de Jerusalém, qualquer um lá de Israel. Ele escolheu da família real. Então, quando nós viemos buscar a Deus, quando nós começamos a buscar a Deus, o inimigo não se alegra. O inimigo, ele quer atrapalhar a sua caminhada. O inimigo quer, muitas vezes, lhe dizer que não é certo aquilo que você está fazendo, não é certo a sua caminhada até a casa do rei, até a casa do rei Deus, do rei Jesus Cristo. E foi desse jeito com esses 3 jovens. Mesmo aprisionado, mesmo escravizado, eles fizeram a diferença. Eu quero te dizer que Deus te fez um jovem inteligente para você fazer a diferença onde você chegar. Não importa como está a sua vida hoje, não importa o que você está passando, mas o Senhor te deu inteligência para tu chegar onde você chegar. A sua vida vai ser um exemplo, a sua vida vai ser vão querer ver, porque você é um escolhido de Deus. Então, em primeiro lugar, que o inimigo não queria qualquer um. E o inimigo, ele não veio para brincar, ele não quer lhe deixar inteligente como você é. Se nós vemos no texto, o inimigo, ele pede logo para mudar o nome. O inimigo quer mudar logo o nosso nome. Muitas vezes, antes de eu se tornar aprisionado às bebidas, eu tinha um nome, eu tinha um respeito. Mas após me tornar um alcoólatra, após estar aprisionado nas calçadas, eu ganhei outro nome, era Lá Vem o Bêbado, lá vem o Nailson Bêbado. Mas um dia, alguém falou desse tão glorioso maná de Deus. Alguém falou desse maná que é Jesus Cristo, desse que cura, que liberta, que salva e que leva para o céu. E eu dei crédito a esse maná, porque o manjar que eu comia, ele só me contaminava. O manjar que eu comia me deixava com alegrias falsas, mas o verdadeiro maná de Deus, ele me traz alegrias verdadeiras. Hoje eu estou alegre aqui, amanhã de manhã eu estou alegre do mesmo jeito. E quando eu provava somente no maná do inimigo de nossas vidas, ali eu ficava derrotado no outro dia, porque era isso que ele queria me ver aprisionado naquela calçada. Mas um dia, o Senhor me libertou. E o Senhor, assim como tinha um propósito, tem um propósito na minha vida, o Senhor tem propósito para a tua vida. O Senhor tem propósito de vida, o Senhor tem propósito de ser um jovem, de ser um missionário que
que chegue aonde chegar, faça a diferença. Porque esse jovem, mesmo preso, mesmo aprisionado, mesmo escravizado, eles fizeram a diferença no meio do pecado, no meio de um povo terrível, no meio de Babilônia. Então, o inimigo, ele quer mudar o meu nome, ele quer mudar o seu nome. E foi isso que ele propôs logo para o chefe. O nome de Daniel não vai ser mais Daniel. O nome de Azarias não vai ser mais Azarias. E é assim que o inimigo quer escravizar as pessoas. A mudar o nome. A tirar aquilo que você tem mais valor. Aquilo que Deus escolheu para você o nome. Deus escolheu do ventre da tua mãe. Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Para dizer que o seu nome tem valor aonde você chegar. Seja aqui nesse bairro ou seja onde você chegar. Seja aqui nesse estado ou aonde você estiver, você tem um nome. E não deixa o inimigo tirar o teu nome não. Porque o teu nome tem valor. E tem mais valor quando é nome de jovens que estão escritos, nomes escritos que aceitaram Jesus, nomes escritos no livro da vida. E o inimigo quer muitas vezes tirar esse jovem, apagar o nome do livro da vida e colocar no livro da culpa, através do pecado, através da desobediência. Mas que nós possamos ser missionários que queremos ver ali o nosso nome escrito, que queremos ver ali, que demos valor ao nosso nome. Aonde nós chegar, seja numa faculdade, seja em qualquer colégio, seja no seu emprego, sabe? Você tem um nome, você tem valor. Não importa de onde você veio, não importa para onde você vai, mas se você for missionário de Deus, assim como Daniel e esse jovem, você vai fazer a diferença aonde você chegar. E assim como Deus foi com Daniel, Deus como foi esse jovem, Deus será com você. Deus será conosco. Porque Deus foi comigo e Deus continua sendo com a igreja do Senhor. Então, não deixe ninguém mudar o seu nome. O seu nome é valioso para cá e muito mais para Cristo. O diabo vai ordenar a convencer que o manjar dele é melhor. Muitas vezes nós estamos seguindo a nossa caminhada e o inimigo usa alguém para nos oferecer o manjar, nos oferecer aquilo que é bom. Porque o pecado, ele é bom, mas o pecado, ele leva à morte. É por isso que Daniel e os jovens resolveram a não se contaminar, porque o pecado, ele leva à morte. E Daniel era um servo que valorizava o nome do Senhor Jesus. E ele sabia que se ali ele resolvesse a comer desse manjar do rei, ele estaria pecando contra o seu Deus. Ele estaria perdendo a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus. Que nós possamos sempre nos manter fortes, a agarrar a graça que o Senhor tem para conosco, para com a minha vida, para com a tua vida. Porque quando nós buscamos o pecado, quando nós buscamos a desobediência, nós estamos perdendo algo muito valioso. Nós estamos perdendo a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus. E o pecado, ele nos afasta de Jesus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, que nós possamos continuar firmes e constantes como Daniel. O inimigo quer todos os dias tirar o maior valor, o seu nome. Daniel, ele é o verdadeiro homem de Deus, porque ele tem um propósito no coração de não se contaminar com o manjar. Aquele que não se contamina, ele tem um propósito. Aquele que não cede para o diabo, é porque ele tem um propósito com Deus. Pode chegar conselhos e conselhos. Nós não vamos ignorar algumas pessoas que vão chegar usados, mas nós vamos orar por essas pessoas. Então,
Nós temos que ter propósito. Se nós não tivermos um propósito, por que nós estamos aqui? Qual é o meu propósito para com Deus? O que é que verdadeiramente eu estou buscando? Porque quando nós buscamos esse manual, nós sabemos o que verdadeiramente importa para as nossas vidas. O que importa para as nossas vidas é a nossa salvação. É a salvação da minha casa, é a salvação da tua casa. Não importa bens materiais, nós conhecemos muitos homens que na hora que Jesus chamou, ele abandonou tudo. Mateus, ele abandonou tudo. Mateus era um homem que tinha bens, mas naquela hora ele não ligou para isso. Quando Jesus chamou, ele não queria saber quanto ele tinha cobrado, quanto ele tinha, sabe? Ele não ligou para a riqueza. Jairo também foi um homem que quando quis o seu milagre, ele não ligou para o seu patamar. Jairo, ele não ligou para a sua religiosidade. Jairo, ele queria saber se a sua filha era ressuscitada, se a sua filha era curada. E muitas vezes nós não buscamos a Deus, porque Jairo, ele tinha buscado em vários outros cantos. Mas em Jesus, ele sabia que tinha solução para o problema da sua família. Então, a Bíblia diz que há solução para os nossos problemas. E a nossa maior solução é Jesus Cristo. Então, meu querido, coloque o propósito do seu coração de se manter firmes e constante com o Senhor Jesus. O jovem, o missionário, não deve ser influenciado. Daniel, ele foi procurar influenciar Daniel e os seus amigos. Ele foi influenciado a comer somente do manjar do rei, de coisas impuras a Deus, de coisas que não agradavam ao Senhor Jesus. Mas ele tinha esse propósito no coração de se manter firme. Ele tinha o propósito de não, de maneira nenhuma, não querer aquele manjar. Porque quando nós escolhemos o maná para as nossas vidas, ele nos alimenta verdadeiro. É um alimento que nos fortalece. O manjar era um alimento que me deixava mais fraco a cada dia. O manjar do rei, ele só me prejudicava. O manjar do rei prejudicava meu casamento. O manjar do rei prejudicava o meu relacionamento com a minha esposa. O manjar do rei prejudicava o relacionamento com o meu filho. E o manjar do rei, ele me trazia a morte espiritual. Todos os dias eu estava totalmente arrasado. Mas após experimentar o maná verdadeiro de Cristo, alegrias verdadeiras e amor verdadeiros eu recebi. Porque Jesus Cristo, ele nos ama com amor incondicional. A palavra de Deus em João 13 diz que ele, sabendo que iria para o céu, ele nos amou até o fim. Lembre-se que Jesus, ele nos amou até o fim, ele não nos amou até o meio. Então ame o seu irmão até o fim. Ame a sua mãe até o fim. Ame a sua filha até o fim. E ame a sua família até o fim. Que esse amor possa permanecer assim como Jesus nos ensinou. Esse amor é verdadeiro. Porque um amor condicional, ele não quer condição de mim para me amar. Muitas vezes o meu melhor amigo quis condição para me amar. Meu melhor amigo quis condição para dizer que era meu amigo. O nosso amigo Jesus Cristo não. O nosso amigo Jesus Cristo não quer saber como é que está a tua vida. Ele não quer saber o que você está passando. Ele te ama da mesma forma. Ele quer apenas uma comunhão contigo, um contato contigo. E é nesse contato, é nessa busca por Jesus, que verdadeiramente nós encontramos o verdadeiro amor de Jesus. Então, meu querido, em Daniel 15,
ele nos explica que aquele que prova de uma vida, que aceita Cristo, adquire qualidade. Esses jovens, eles se tornaram, ao recusar o manjar do rei, eles se tornaram jovens de mais qualidade do que eles já tinham. Porque eles foram escolhidos, porque eram jovens inteligentes, porque eram jovens intelectuais. Mas aqui, ele nos mostra que quando eles foram entregues lá para se apresentar a Nabucodonosor, eles se encontravam 10 vezes mais inteligentes do que eles estavam. Porque quando nós buscamos Jesus, Jesus nos dá inteligência. Jesus nos mostra como verdadeiramente nós vamos se dedicar a uma faculdade, como verdadeiramente nós vamos nos dedicar a nossa família, como verdadeiramente nós vamos se dedicar ao nosso trabalho. Então, aqueles homens, eles se tornaram diferentes. Esses jovens missionários, eles se tornaram diferentes. Eles não se contaminaram e só houve melhora em suas vidas. O mundo, ele nota a diferença entre o que come o manjar do rei. Nós notamos muitos jovens aprisionados. Nós notamos muitos jovens andando como zumbi nas ruas. Porque o manjar do rei, ele faz que isso aconteça em nossas veias, em nosso sangue. Mas o mundo, quando você começa a buscar Jesus, quando você começa a não provar desse manjar do rei, verdadeiramente o mundo nota a diferença em você. Porque o rei, o próprio rei, ele notou diferença naqueles jovens. Então, muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus, quando nós saímos aí fora, as pessoas diziam: nunca mais eu vi o Nailson chegar em casa bêbado. Uma vez a minha vizinha: Nailson, tu lembra de uma vez que tu tentava abrir a porta e caía, e eu que abri a porta para você? Não, porque quando nós estamos aprisionados, o mundo repara. Mas quando nós verdadeiramente buscamos o maná de Deus, o mundo também repara. E naquele dia aquela mulher disse: nunca mais tinha me visto bêbado. Nunca mais tinha me visto cambaleando pelas ruas. Nunca mais tinha me visto aprisionado ali na Dona Paixão. Muitas vezes amanhecia ali na Dona Paixão bebendo ainda, né? Que hoje é ali nos rapazes ali, né? Na Cabo Verde. E ali é uma verdadeira prisão, meu irmão. Então, aqueles homens ali, há homens que, se você olhar, muitas vezes tem homens lá intelectual, mas o manjar do rei tirou a sua inteligência, tirou seus pensamentos. Então, eu quero te dizer que o mundo olha isso, mas aqui o mundo nota a diferença. E quando você é fiel a Deus, melhor ainda. Quando você é fiel a Deus, até o inimigo, ele te elogia. Nabucodonosor elogiou Daniel e os 3 jovens. Nabucodonosor, ele quis o Deus de Israel. Nabucodonosor, ele viu a diferença naqueles jovens que vieram dos jovens babilônicos. Então, queridos, Babilônia não é lugar para homem de Deus. Babilônia não é lugar para Israel. Babilônia é lugar de pecado. Babilônia é lugar de morte. Babilônia é lugar de se distanciar de Deus. Mas Jerusalém, a família real, aonde você escolheu estar hoje, é porque você, no seu coração você propôs a se estar mais próximo de Deus. Então, nessa palavra, nessa noite, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é que esses jovens, aonde eles chegaram, eles fizeram a diferença, né? Onde eles chegaram, eles foram diferentes. Então, nessa noite, que você guarde no seu coração essa palavra.
Eu vou passar a palavra aqui para o nosso pastor vai falar algo aqui, e que fique no seu coração, que não importa qual a sua luta, não importa qual a sua dificuldade, Daniel orava 3 vezes ao dia, e Daniel alcançou a graça do Senhor Jesus. Não importa qual seja a sua enfermidade, Daniel orava 3 vezes ao dia e alcançou a sua vitória, a não se contaminar. Não importa qual seja a sua enfermidade, o Senhor Jesus, o mesmo que foi Deus que foi com Daniel, é com a sua vida. E se você tem tentado muitas vezes se sair, se você tem tentado muitas vezes a não provar desse manjar, porque eu muitas vezes tentava, passava de 1 mês e caía de novo, mas eu quero te dizer que o inimigo, ele não tem poder. Assim como Deus foi com Daniel, assim como Deus honrou seus amigos, Deus vai te honrar. Então não importa qual seja a dificuldade que você está passando, o próprio inimigo vai dizer para você que o seu lugar não é na Babilônia. Amém? Essa é a palavra para mim e para a sua vida. Vamos continuar comendo somente o maná e esquecer o manjar do rei para minha e para a tua vida. Amém? Eu passo a palavra aqui para o nosso pastor, né? Essa é a palavra para minha e para a tua vida. Glória a Deus. A palavra foi apregoada e as escrituras diz: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem estava atento aí, eu acredito que você, assim como eu, tenha se atentado para a história verídica desses 4 jovens, que eram formosos. Formosos, quando ele fala aqui, gente, era de boa aparência mesmo. Eram jovens formosos, inteligentes e sábios, que pudessem estar lá no meio, né, dos grandes lá na Babilônia. Mas sabe o que foi a diferença desses jovens aqui, gente? É porque eles resolveram a não se contaminar com o manjar do rei. Sabe o que é o manjar do rei lá? Era as comidas que eles tinham lá como preciosas, né? Algo muito precioso que era para os babilônicos, né? Mas algumas daquelas comidas, elas eram sacrificadas a ídolos. E aqueles jovens resolveram e colocaram em seu coração que eles estariam fora da terra natal deles, mas eles continuariam adorando ao Deus de Israel. Independente Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Independente do lugar, irmãos, independente do lugar, nós devemos ser fiel ao nosso Deus. É o lugar que vai fazer com que nós nos tornemos santos. Não é o lugar. Já falei aqui algumas vezes, porque lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Mas nós vemos aqui que lá no lugar de pecado, que era a Babilônia, teve uns jovens lá que colocaram no seu coração que não iriam se contaminar. O que você quer dizer com isso, pastor? Está aí o mundo lá fora, gente. O manjar do rei, ele representa o que o mundo está nos oferecendo. Que aos olhos humanos são coisas boas, mas no final é caminho de morte. É melhor nós termos o essencial. E o que é essencial? O maná. O manjar é aquilo que o mundo oferece, e o maná é aquilo que desceu do céu. E o maná que desceu do céu foi Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite esse maná está dizendo aqui, que está aqui entre nós, está dizendo para nós:
quem quiser se alimentar desse maná, quem escolher este maná, terá o necessário para a sua vida. Nós precisamos pedir ao Senhor e querer do Senhor aquilo que verdadeiramente é o necessário para as nossas vidas. Amém? Tem alguém que queira, nessa noite, fazer a escolha que fez aqueles 4 jovens? Foram levados como escravos, mas lá eles foram exaltados. Daniel, gente, ele foi levantado na Babilônia como superintendente daquele lugar. Deus deu um espírito de sabedoria a ele tão grande, e ainda para decifrar sonhos e visões, graças à decisão que ele tomou de ser fiel a Deus lá naquele lugar. Vale a pena nós sermos fiel ao Senhor, gente. Se nós procurarmos ser fiel ao Senhor, Ele vai nos exaltar aonde quer que nós estejamos. Amém? Tem alguém? Nós vamos ler aqui a agenda semanal. Amanhã, poucas segundas-feiras que não tem visita para os jovens, né? Amanhã não tem. Terça-feira tem círculo de oração, quarta-feira tem escola bíblica, quinta-feira tem culto de doutrina, sexta-feira tem ensaio para os jovens na Casa da Liderança, reunião para os obreiros aqui na igreja, às 19h30, oração para as mulheres, às 19h30, na casa da irmã Maria de Fátima e do irmão Valdeci, que está ali, irmão Valdeci, Rua Cabo Verde, 165. É, Valdeci, 165 lá? No sábado haverá visita para os jovens, domingo consagração, e às 18 horas o culto de Santa Ceia. Amém? Se coloque o pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém entendeu o que o Senhor falou conosco nessa noite? Amém? Escolha, gente. Vale a pena escolher fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, aí a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se concretizar nas nossas vidas. Amém? Eterno Deus e soberano Pai, Pai bendito e santo, nesta noite, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, pela tua palavra, pelo que o Senhor falou conosco nesta noite, Pai. Te pedimos, meu Rei, que a tua palavra possa, Senhor, ficar guardada, Senhor, em nossos corações, assim como pregos, Pai, fincados numa tábua. Que nós possamos aplicar ela, Senhor, nas nossas vidas, para que nós tenhamos, Pai, a tua providência, o teu maná, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia. Nos abençoa nesta noite, nos despede em paz para os nossos lares, nos dá aí, Senhor, uma semana cheia da tua providência. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as duas consolações do eterno e majestoso Espírito Santo seja com cada um dos teus filhos, aqueles que creiam, digam: Deus abençoe a todos.